Olá pessoal, vamos estudar agora a estrutura de repetição com variável de controle. Na linguagem de programação C, a estrutura de repetição com variável de controle é o comando for. Assim como as demais estruturas de repetição, o comando for permite executar um comando ou um bloco de comandos enquanto a sua condição de execução se mostrar verdadeira. Um pouco diferente das demais estruturas de repetição, o for possui três partes na sua sintaxe. A primeira parte, ela é reservada para uma ação inicial e essa ação ela é executada somente uma vez, ou seja, a primeira vez que o comando for é executado. A segunda parte é reservada para condição de continuidade do comando for e a terceira parte é uma ação que é executada a cada repetição, ou seja, a cada laço. Funciona assim: a primeira vez que o código chega no comando for, executa-se então a ação inicial. Essa ação inicial geralmente é reservada para inicializar uma variável que vai ser a variável contadora desse comando for. Então, após a ação inicial, executa-se o bloco de comandos ou o comando que vai ser executado dentro do for. Após o bloco ser executado, então executa-se a ação que vai ser realizada após cada repetição. Essa ação que é realizada após cada repetição geralmente é um incremento da variável contadora que foi criada na ação inicial, ou seja, na parte 1 do for. Após então executar a ação a cada repetição, avalia-se a condição de continuidade e, se essa condição se mostrar verdadeira, o bloco é executado novamente. Depois da execução do bloco, realiza-se a ação, depois avalia-se a condição. Se a condição for verdadeira, executa-se o bloco novamente e assim é executado consecutivamente enquanto a condição se mantiver verdadeira. Quando a condição se tornar falsa, o código continua a ser executado a partir do comando for, ou seja, após o comando for. Aqui temos que resolver um exemplo que pede para escrever de 0 até 10. Do lado direito, a gente pode ver esse problema sendo resolvido utilizando o laço de repetição enquanto, ou while. Do lado esquerdo, a gente tem esse problema sendo resolvido utilizando o laço de repetição for, ou em português, para. A gente acabou de ver que o laço de repetição para, ele é dividido em três partes. A primeira parte é reservada para, geralmente, uma variável contadora que vai controlar a execução desse for. A segunda parte é a condição de execução do for e a terceira parte ela é executada geralmente para a gente fazer um incremento da variável que foi criada na primeira parte. Então, a primeira parte ela é executada somente uma única vez, ou seja, quando o código chega pela primeira vez no comando for. Depois é realizado o comando que está dentro do for. Depois é realizado a ação que é executada a cada repetição. E depois avalia-se a condição de continuidade do for. Então, nesse exemplo, a gente tem criado uma variável x do tipo inteiro. Na primeira parte do for, a gente atribui o valor 0 para essa variável e já é executado pela primeira vez o bloco do comando for, que está imprimindo o valor de x. Nesse caso, então, vai imprimir o valor, na tela vai imprimir o valor 0. Depois, é executada a parte 3 do for, que é incrementar a variável x. A variável x possuía o valor 0, 0 mais 1 agora vai possuir o valor 1. Na sequência, então, é executada a parte 2 do comando for, que é avaliar a condição de continuidade, x menor ou igual a 10. X está valendo 1 nesse momento, 1 é menor ou igual a 10, então a condição de continuidade é verdadeira. Então, executa-se mais uma vez o comando do bloco for, que é imprimir o valor de x. Nesse momento, x está valendo 1, então imprime na tela 1. Depois de imprimir, não tem nada mais dentro do comando for, volta-se então para a parte 3 do for, que é incrementar a variável x em uma unidade. X estava valendo 1, agora vale 2. Depois analisa-se a condição de continuidade. 2 é menor ou igual a 10, verdadeiro. Então executa-se novamente o bloco de execução do comando for, que é imprimir o valor de x. E agora vai imprimir na tela 2. Isso continua enquanto a condição de execução do for se mostrar verdadeira. Quando o x passar a valer 11, essa condição de continuidade aqui vai se tornar falsa
E então o comando for vai finalizar a sua execução e o código então será dirigido, encaminhado para a parte de fora do for, continuando a execução do programa. Como no nosso exemplo a gente não tem mais nada após o for, então o nosso código irá terminar. Fazendo um comparativo do for com o while, que está na parte direita, a gente pode ver que os dois eles têm funcionamento muito parecido, com a diferença de que o for, por possuir três partes, ele permite que a gente faça todo o controle das variáveis dentro da sua própria estrutura. Ou seja, a gente pode inicializar a variável, fazer o incremento da variável e a condição de continuidade do for dentro do próprio comando, sendo que no enquanto a gente tem que inicializar a variável fora do enquanto e fazer o incremento dessa variável dentro do enquanto. E no enquanto a gente só pode controlar a condição de continuidade. O exemplo 2 pede para a gente escrever em ordem decrescente de 10 até 0. Podemos ver então que ele é muito parecido com o exemplo 1, com a diferença de que a variável x, ao invés de começar de 0, ela vai começar de 10, e ao invés de ser incrementada de uma em uma unidade, ela vai ser decrementada de uma em uma unidade. E a condição de continuidade do for vai ser enquanto o x for maior ou igual a zero. Quer dizer que quando o x for menor do que zero, esse for vai terminar a sua execução. Então, primeiro vai imprimir 10, aí a variável vai ser decrementada em uma, aí vai imprimir o 9, a variável vai ser decrementada em uma, aí vai imprimir o 8, e assim até imprimir o zero. Quando imprimir o zero, o valor de x vai ser x menos 1, ou seja, 0 menos 1, que vai dar menos 1. Menos 1 vai ser maior ou igual a zero. Essa condição de continuidade vai dar falso e então o for vai terminar a sua execução. Terminando a sua execução, o código vem aqui para fora. Como não tem mais nada para ser executado, o nosso programa vai terminar. Comparando com um comando enquanto, que está do lado direito, a gente pode ver então que é muito similar, com a diferença que a gente pode fazer todo o controle das variáveis na própria estrutura do comando for. No exemplo 3, temos que ler indefinidos valores de produtos de uma compra e, ao final, apresentar o valor total dessa compra, tendo então como condição de parada o preço de um produto com valor menos 1, que é um preço inválido para um valor de um produto. Ou seja, quando o usuário digitar menos 1 como preço, o bloco de repetição então irá parar a sua execução. Podemos analisar do lado direito esse mesmo exemplo sendo resolvido utilizando o enquanto, ou while, e do lado esquerdo a gente tem esse problema sendo resolvido utilizando o laço de repetição for. Podemos ver então que as duas soluções são muito parecidas, com a diferença de que com o for eu consigo realizar todo o controle da execução dentro do próprio comando, nas suas partes 1, 2 e 3. Na parte 1 do for, é o que é executado a primeira vez que o for é executado. E isso é executado apenas uma vez, que é fazer a leitura da entrada do usuário e armazenar essa leitura na variável preço. Depois, então, é executado o que está dentro do bloco for, que é mudar o valor da variável compra para seu próprio valor acrescentado da variável preço, que foi informada neste momento no bloco 1 do for. Depois de realizado esse bloco de execução do for, executa-se a parte 3 do comando for, que é a parte que é executada a cada laço de repetição. Nesse momento, a gente então está pedindo para capturar a entrada do teclado do usuário e salvar essa entrada na variável preço, a mesma coisa que está sendo executada na parte 1 do comando for. E depois então é analisado a condição de execução do comando for, ou seja, a condição de continuidade do comando for, que é a parte 2, que analisa se o valor digitado pelo usuário é diferente de menos 1. Se for diferente de menos 1, ou seja, se isso for verdadeiro, a variável vCompra recebe o valor de vCompra mais o preço que acabou de ser digitado e depois captura-se novamente a entrada do teclado do usuário, executando a parte 3. Nesse exemplo, podemos ver então que o comando for está sendo utilizado de uma maneira não usual, porque a parte 1 do comando for geralmente ela é reservada para a gente inicializar uma variável contadora, a parte 2 é a condição de continuidade e a parte 3
é o que é executado a cada laço de repetição, que geralmente é incrementar a variável contadora que foi criada no passo 1. A gente viu isso nos exemplos 1 e 2. Então, o comando for, ele nos permite essa flexibilidade de poder utilizar as suas três partes da maneira que nos for conveniente, considerando então que a primeira parte ela é executada uma única vez, a segunda parte é a condição de execução e a terceira parte ela é executada a cada laço de repetição.